Programa Lições da Bíblia aqui pela sua TV Novo Tempo. Você é muito bem-vindo mais uma vez à nossa roda de conversa, que sempre trazemos amigos para discutirmos um ponto bíblico, um tema bíblico dentro das temporadas que apresentamos aqui no programa. Nesta temporada estamos estudando juntamente com você o tema principal, como é que nós podemos servir aos nossos pequeninos irmãos, aqueles que são necessitados. Deus espera isso da gente e o tema desta semana, especificamente, vem falar sobre a misericórdia. Nós, como filhos de Deus, precisamos amar a misericórdia. Os dois amigos que estiveram na semana passada retornam ao programa com muita alegria. Os recebemos aqui. Pastor Sérgio Monteiro, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Lanza. É um prazer estar aqui mais uma vez, representando aí o pessoal que trabalha com solidariedade, também a Escola Sabatina na região sul de São Paulo. E para eles quero mandar o meu abraço, bem como para a minha família também. Um abração. Que bom. Sua família de onde? A minha esposa é natural da Bahia. Os filhos nasceram em Brasília e 2 no Tocantins. Filhos de pastores sempre estão espalhados pelo Brasil. Pois é. Muito bom. Bem-vindo, Prazer pastor. estar aqui. Que Deus abençoe muito a sua participação com a gente hoje. E juntamente com ele, o nosso amigo, pastor Edmilson Lima, e tem sempre trazido bons conceitos para a gente da palavra. E já que a gente brincou lá na primeira semana, eu não vou perder a piada de novo. Ele é conhecido como nosso amigo Nobreza, Edmilson Nobreza Lima, né? Mas assim, a gente tem muita alegria em receber o pastor Edmilson sempre com a gente. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Lanza. Sempre uma alegria estar aqui nesse programa maravilhoso de estudo da Bíblia de maneira muito didática, interativa. E como o pastor Sérgio também mencionou aqui, eu quero mandar um abraço carinhoso para todo o estado de São Paulo. Nós temos cerca de 15 mil, só no estado de São Paulo, 15 mil professores da Escola Sabatina, que é como nós chamamos na igreja, que a cada sábado eles relembram o que foi estudado na semana. Eu mando um abraço para esses. E, é claro, para a família também, que a gente tem um carinho todo especial. Eu tenho uma filha que mora em Fernandópolis. Mando um abraço para todos os nossos irmãos, nossos amigos de Fernandópolis e a minha esposa querida, Cleile Lima, Lili, amada do coração, e a Sarinha lá do IASP. Papai ama. Que bom, que legal. Pastor Edmilson é o nosso líder para o estado de São Paulo, para as áreas de Escola Sabatina, Ministério Pessoal e também a Ação Solidária Adventista. ASA. Que a ASA, como é uma sigla que a gente sempre diz, é o braço solidário da igreja para o mundo e é sempre importante receber os amigos. Muito bom recebê-los. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pastor Edmilson, ore com a gente, por favor. Ore, por favor. Deus maravilhoso, nós te adoramos, nós te abraçamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, nosso Criador. Pai, pedimos a iluminação do Espírito Santo ao estudar a Tua Palavra agora. Queremos compreendê-la, mas queremos mais ainda praticá-la com o Teu poder. Oramos por esse estudo, por cada pessoa que está do outro lado da tela, que a Tua mão esteja com os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o pastor Jonathan Duff, que é o autor do nosso manual de estudos, no quadro Palavra do Autor. Eu acho que é importante para nós notarmos que a generosidade, a compaixão, o amor pelo nosso próximo não é um traço natural de nosso caráter. Nosso primeiro pensamento não é por outros, mas por nós mesmos. É somente quando nos focamos no Evangelho, somente quando nos focamos na forma como Deus está trabalhando em nossas vidas, somente quando o nosso coração é mudado e recebemos o coração de Cristo, é que podemos verdadeiramente demonstrar compaixão e preocupação pelo nosso próximo. Penso que nossa oração diária deve ser: Senhor, quebranta meu coração pelas coisas que quebrantam o Teu. E então, à medida em que experimentamos as coisas como Deus as vê, encontraremos oportunidades de permitir que o amor e a compaixão que Ele nos demonstrou nos motive e impulsione a mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Não é algo natural, é um presente de Deus. Não é resultado de minhas próprias ações, mas é fruto do amor que Deus colocou dentro do meu coração.
Dada a introdução pelo pastor Jonathan, nós retomamos a nossa conversa aqui nos estúdios com os nossos amigos. O tema dessa semana, já na 12ª lição, viu, Sérgio? Já há 12 semanas estamos estudando sobre esse tema, amar a misericórdia. São dois atributos importantes, né? O amor e a misericórdia. Então, nós temos que amar a misericórdia, duplamente aí. Sim, são amor e misericórdia e amar a misericórdia. São atributos vindos de Deus. E como nós queremos voltar a ter a imagem e semelhança dele impressa em nós, essa também deve ser uma luta e uma busca de todo cristão e de toda a comunidade cristã. Não é fácil, não é simples, não vem no estalar de dedos, mas isso é algo que deve frutificar em nós através da atuação do Espírito Santo. Amor e misericórdia e amar aos atos de misericórdia. Como vocês identificam a misericórdia? Como é que vocês conseguem entender e traduzir a palavra misericórdia? Eu ouvi um dia uma citação que para mim me trouxe entendimento. Sabe quando você ouve alguém dizer e você diz assim, entendi. Misericórdia é ter compaixão da miséria do outro, sabe? Eu tenho compaixão pela sua miséria. Eu me compadeço do estado em que você se encontra. Eu sou misericordioso para com você. Você nem me conhecendo, você às vezes nem merecendo. Isso, para mim, é misericórdia, entende? E dentro do que o pastor Sérgio falou aqui, parece até redundante, né? Amar a misericórdia. Mas realmente não é redundância, é intencionalidade. Você precisa se esforçar para ser misericordioso. Aliás, não se esforce, ame. Isso tem que contagiar a sua vida, você ser misericordioso. Eu costumo dizer, pastores, que é o seguinte, o Evangelho, na sua totalidade, na sua integralidade, o Evangelho ele não é agressivo. Deus não vai pôr uma faca no seu pescoço e vai dizer assim, faça isso. Não é assim. O Evangelho não é agressivo, mas ele é radical. Uma vez que nós aceitamos a graça do Senhor, uma vez que nós conhecemos Jesus Cristo, nós somos convidados a praticar a misericórdia como Jesus praticava. Tal como diz o profeta, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E aí eu penso assim, e eu como cristão, como é que eu acordo? Eu preciso acordar pensando em praticar misericórdia. Exato. Hoje eu vou praticar misericórdia. Não é se aparecer alguém no meu caminho, não. Hoje eu vou procurar alguém para eu praticar misericórdia. E isso é amar a misericórdia. Olha só. Pastor, e a sua compreensão da palavra misericórdia? Ouvi uma vez numa aula também de que a palavra misericórdia ela é a soma de duas palavras que também têm significado na língua portuguesa. Miséria e cardia, né, que simboliza aí o nosso coração. É esvaziar o coração. É esvaziar o coração de si mesmo para dar lugar para o outro, né? É colocar-se no lugar do outro e pensar nas coisas dele e não nas suas, nos sentimentos dele e não nos seus. Dizem que o amor é contagioso. Misericórdia também? Para ele. É para você. Sim, eu creio que é contagiante a misericórdia. Quando nós, na verdade, aquilo que você de fato, naquilo que você de fato se encosta, você vai ficar impregnado. Um perfume, bom ou ruim, você abraça alguém que está perfumado realmente, você sai cheiroso também. Você leva um pouco do outro. Então, querendo ou não, ao você contemplar, ou você pelo menos experimentar a misericórdia, você, uma vez picado pelo o bichinho da misericórdia, você vai querer praticar, porque é maravilhoso. Esse é um tema muito lindo, né? E até o nosso principal verso aqui, que está no livro de Salmo 112, 4 e 5, que diz, ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. É interessante que é um verso que fala um pouco sobre as prioridades do reino de Deus, não é? E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é uma soma de tantas coisas boas, não é, Sérgio?
A gente vê o reino de Deus como uma soma de tantas coisas importantes que a gente tem que buscar como prioridade no reino de Deus. É isso mesmo. Você perguntou até se a misericórdia é contagiosa. Eu também acho que é, assim como o amor, né? Mas também pode ser aprendido. Tem gente que é mais resistente, né, às coisas. Dá umas cabeçadas a mais. São mais resistentes, às vezes até às doenças, né? Numa casa, todo mundo adoece, mas alguém não adoece. Às vezes a pessoa pode ser resistente também, mas mesmo sendo resistente, ela pode aprender. E Jesus falou, aprendam de mim, né? Que sou manso e humilde. Então a gente pode aprender dele. E Deus é misericordioso. Lá em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, ele fala assim, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A gente vai aprender a amar a misericórdia e só vamos aprender a fazer isso andando com Deus. Eu sou uma pessoa assim que acabo, às vezes, se conviver muito tempo com uma pessoa, acabo pegando o sotaque dela. Quando eu comecei a trabalhar, no começo do ministério, eu fui trabalhar... todo mundo. Eu fui trabalhar com um diretor, muita saudade dele, o professor Josué, hoje está no Rio de Janeiro, e ele era um pernambucano, de uma fala assim, meia puxada, meia rouca. E eu me lembro que eu chegava em casa e falava, oi amor, cheguei. E a minha falou, quem foi que chegou? Foi você ou o professor Josué? Eu falei, por quê? A gente acaba pegando ali um pouco de quem a gente se aproxima. Para ser misericordioso não é simplesmente fazer atos isolados de bondade, né? Mas é se parecer com Deus, porque Deus é misericordioso. E para parecer com Deus, tem que andar com Ele, tem que estar juntinho dele todo o tempo. Legal. Interessante do Evangelho, como diz lá em Deuteronômio, não é nada novo. O que nós estamos aqui estudando aqui, nós estamos relembrando conceitos Exatamente, bíblicos, mas isso aqui são conceitos que nossos pais, nossos bisavós, enfim, cristãos lá do começo de tudo, praticavam, procuravam entender isso aqui. Sabe, quando a gente pensa para pensar na misericórdia, por exemplo, a gente para lembrar a história de Zaqueu. Eu gosto muito da história de Zaqueu. E a gente vai terminar entendendo que a misericórdia é contagiante quando nós estamos ligados à fonte da misericórdia. Sabe, olha, o primeiro passo que Zaqueu deu logo após a sua conversão, quando ele se encostou na fonte da misericórdia, ali em Lucas capítulo 19, no verso 7, aliás, verso 8, diz assim, olha, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Primeira coisa que Zaqueu se dispôs a fazer foi ajudar os pobres. Mas isso porque ele estava encostado, ele tinha Jesus na sua casa. Então, realmente, é contagiante, mas é contagiante quando nós estamos unidos à fonte da misericórdia, que é Cristo Jesus. Perfeito. Voltando a falar sobre as prioridades do reino, como diz lá em Mateus capítulo 6, que eu acho um capítulo fantástico, né? E a partir do verso 25 tem algumas prioridades importantes e que está no nosso manual de estudos, que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Porque o cristianismo é esse conjunto, né, de valores, prioridades, em comparação com o mundo que a gente vive, é esse conjunto de coisas. Quais são essas prioridades do reino, pastor Sérgio? Jesus começa dizendo aqui o que não é prioridade, é interessante aqui. É verdade. São coisas que são até fundamentais para a gente, necessárias para a nossa existência, como, por exemplo, se alimentar. Mas Jesus coloca bem claro aqui que a nossa vida não deve ser apenas, né, viver ansioso pensando nisso. O que vamos comer e o que vamos beber. E nem mesmo se vestir. E como o vestuário se tornou uma coisa buscada hoje, né? Cada roupa cara, cada jeito de se vestir. A gente pensa muito nisso, como vão nos ver, o que a gente se preocupa com essas coisas. E nessa preocupação a gente acaba se esquecendo do que é prioridade. Jesus deixa bem claro aqui que o que é prioridade não é a roupa, não é a comida, mas sim a pessoa. E Deus ama as pessoas. E Ele cuida das pessoas. E se nós estamos perto de Deus, vamos valorizar o que Deus valoriza e amar aquilo que Ele ama. Vamos colocar as pessoas na nossa prioridade. Pastor Sérgio, se me permite, dentro desse assunto aqui, quando eu fui preparar aqui o estudo desse tema aqui, eu procurei fazer um paralelo. Quando Jesus fala aqui, olha,
O que é prioridade não é a vestimenta, não é o alimento. Aí você vai lá em Mateus 25, que Jesus fala assim: tive fome e me deste de comer, tive nu e me deste vestimenta. Espera aí. Aliás, vestimenta é importante ou não é? Comida é importante ou não é? Ele fala num lugar que não é prioridade. Depois ele fala que é prioridade. Vai visitar alguém que está passando fome e não leva um pão para você ver. Não leva. Ou seja, mas a gente chega a uma conclusão. Claro. Isso eu devo me preocupar. Quando vestimenta é prioridade para o meu próximo, isso é importante. Agora, o assunto aqui é o que você disse, pastor Sérgio. Eu só fiz aqui um paralelo, porque é bem legal isso aqui. Mas você tem razão. O mais importante que ele avalia aqui é realmente o fato de eu valorizar mais a pessoa do que as coisas. Agora, é claro, se a pessoa está precisando daquela coisa e eu posso dar, então eu vou dar aquela coisa pensando na pessoa. Exatamente. Não porque a coisa seja importante, mas porque a pessoa é importante. Exatamente. Muito bem colocado por vocês aqui, essa questão das prioridades do reino. E, para mim, o verso que chama mais atenção aqui é o 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, vamos buscar o reino, vamos priorizar, né, o reino de Deus. Esse verso é extraordinário, porque ele não fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus e depois correr atrás das outras coisas. Ele fala, busca o reino de Deus, as outras virão, é Deus quem vai dar. Você vê que essa é a prioridade do ser humano, porque se aprendermos com Deus, Ele com certeza vai nos ajudar a amar o semelhante. Na primeira lição dessa temporada, olha, voltando lá atrás a 12 lições, foi discutido que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E quando nós amamos o ser humano, estamos, na verdade, transmitindo nosso amor pelo Criador. Exatamente. Gosto muito da parábola do filho pródigo. A gente geralmente se concentra no mais novo. Mas tem a questão do mais Tem a questão do mais velho. E a gente acha que o mais velho, às vezes, está chateado com o mais novo. E a gente percebe que não. O problema dele não era com o mais novo. Ele ignorava o mais novo, mas é porque ele tinha um problema com o pai. Se a gente não dá atenção e não dá amor às pessoas que estão ao nosso redor, quer dizer que não tem um problema entre nós e eles. Muitos deles a gente nem conhece. Mas existe com certeza um problema entre nós e Deus, porque se nós amamos a Deus, nós vamos amar aquilo que Deus ama e fazer aquilo que Ele gostaria que fizéssemos. Amém, é isso mesmo. Com esses pensamentos, encerramos o primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo, em 4 minutos estaremos de volta, não saia daí. Estamos começando o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, onde estamos vendo o tema principal, amar a misericórdia, com os nossos amigos, os pastores Edmilson Lima e Sérgio Monteiro, que estão nos visitando aqui no programa para juntos podermos estudar com você esse tema tão importante. Mas, mais uma vez, oferecemos a você a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo, através da série deste curso, série de estudos Princípios. Esse curso vai abrir a sua mente sobre o conhecimento de Deus. É um curso que sistematiza os principais temas bíblicos para você ter em sua casa, estudar em todo momento aquilo que você precisar. Tenho certeza que você vai gostar e, ao solicitar, você pode dizer, olha, eu ouvi aí no Lições da Bíblia, eu gostaria de receber o curso bíblico Princípios, e os nossos atendentes vão pegar o endereço de vocês e vão enviar com muito carinho, totalmente gratuito, este curso. Então, ligue em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai falar com um de nossos atendentes para isso, tá certo? Ou em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, só clicar aqui na revista, na imagem que vai estar aparecendo lá, e você vai poder preencher os dados, colocar o seu endereço e poder receber em sua casa gratuitamente, tá bom? Amigos, o tema agora, temos 2 temas para conversar com os amigos em casa, relacionados a esta questão de amar a misericórdia, que se relaciona aqui à fadiga da compaixão e à generosidade. Vocês acham que nós estamos vivendo num tempo onde a compaixão perdeu força? Há uma fadiga, há um cansaço da compaixão? Eu penso que quando acontece a fadiga da compaixão, é porque a pessoa, quem sabe, não está dando os passos corretos
em relação à solidariedade. É bem verdade que alguns chegam a viver essa fadiga, porque elas às vezes querem abraçar o mundo realmente e aí passam a perceber que não conseguirão mudar o mundo e aí vão para o outro lado, ficam fadigados, não é? Eu gostei muito como o nosso guia de estudos apresenta aqui passos, sabe, atitudes corretas de solidariedade, que seria ali, primeiro, um passo fundamental, a compaixão. É você realmente procurar compreender a pessoa e você procurar colocar o coração naquilo que você está fazendo. Fazer com alegria, fazer com prazer, com paixão, né? E aí não vai causar a tal da fadiga da compaixão. Outras pessoas, às vezes, se sentem fadigadas porque se sentiram frustradas. Tentaram ajudar alguém e, às vezes, ouviram, uma palavra dura. Já viu gente que vai ser ajudada e ela se sente ofendida, é uma agressão e tal. Mas às vezes realmente faltou um pouco de educação na solidariedade. Tudo com jeito. Por exemplo, um dia uma pessoa me disse assim que virou para alguém e falou assim, vou orar por você. O outro falou assim, por quê? Você acha que eu estou com um problema? Não gostou. Aí, no encontro assim, missionário, alguém falou assim, quando eu me ofereço a orar por alguém, eu digo assim, posso orar por você para Deus abençoar mais ainda a sua vida? Já fica mais suave. O outro, para abençoar mais ainda pode. Porque lá no fundo todo mundo tem o seu brio, né? Aquela coisa. Então, essas atitudes corretas ajudam a eliminar a fadiga da compaixão. Então vamos dar uma olhada nessas atitudes. Acho que é legal, temos 4, né? Atitudes. Eu já falei que da compaixão e da educação. Mas ainda a respeito da educação, há um ponto interessante. Além da pessoa, né, a polidez e tudo mais, a clareza, né, o esclarecimento a respeito das coisas. A gente se fadiga, às vezes, por não saber como é que usa as coisas. Imagina alguém que pega lá um machado, primeira vez, nunca viu na vida. Viu uma vez na internet um pai colocando diante do filho um daqueles telefones que ainda era de disco, né? E falou, olha, usa. E o menino apertava simplesmente os botões assim, os buracos no disco e não funcionava. A gente não sabe como usar. Um lenhador que vê a primeira vez, não um lenhador não, né? Um turista que vê o machado. E ao invés de bater com o lado na lâmina da árvore, ele decide derrubar a árvore batendo com o lado oposto do machado. Talvez, dependendo da grossura da árvore ou da força do lenhador, ela vem até derrubá-la. Mas o esforço vai ser muito grande, ele vai ficar fatigado. Então, olha só, a educação, a gente descobrir o que fazer, estudar esse assunto, ter clareza sobre esse assunto, pode nos ajudar, com menos esforço, fazer a coisa certa e ter um resultado maior. Um outro elemento que está aqui no nosso manual é a questão das expectativas. Sim. Como é que a gente pode entender melhor as expectativas? O que seria aqui essa referência às expectativas, que é o que pode fadigar a compaixão? Eu creio que quando você vai ajudar alguém, por exemplo, você, de alguma maneira, você procura ter a visão do todo. Um dos nossos desafios é ter a visão do todo. Alguém te traz um problema, mas o problema dela não é apenas aquele ponto. Ele está ligado a outros pontos também. Porque se você, quem sabe, de imediato, alguém te apresenta um problema e você faz um bate-volta, você pode, quem sabe, gerar uma expectativa decepcionante para a pessoa. Mostrar um caminho que não tem nada a ver. Então, eu creio que a expectativa é você ajudar a pessoa a encontrar caminhos que levarão a uma solução para aquele problema que ela está apresentando e vivenciando. Perfeito, perfeito. E a sua visão também sobre essa questão? A gente sempre quer que as pessoas reajam como nós reagiríamos. Ao fazer alguma coisa pelos outros, a gente quer dar para ele uma oportunidade, esperar que ele pegue essa oportunidade e a aproveite da melhor forma possível. E nem sempre as pessoas têm condições de fazer isso, não só no aspecto de força, energia, mas de entendimento, ou até pela vontade corrompida que um ser humano tem. Por exemplo, né, você vê alguém no semáforo, bate ali no vidro do seu carro, e você lhe dá um dinheiro desejando de que ela vá se alimentar, porque foi para isso que ela pediu. E a gente já tem a desconfiança de que ela não vai pegar esse dinheiro e
e se conduzir para um lugar onde ela encontra comida. Talvez ela vá alimentar o seu vício. Ver as pessoas reagindo de maneira diferente do que a gente esperava pode nos frustrar, pode trazer uma fadiga da compaixão, descrer todas as outras pessoas. O que a gente tem que ter aqui é misericórdia. Exato. E abrir oportunidade para elas como Deus abre para a gente. Quantas vezes Deus nos perdoa, nos limpa, nos levanta, nos dá uma nova oportunidade e a gente cai de novo. E Ele nos dá mais uma oportunidade. Então, ter a expectativa sempre aberta de que você está fazendo bem e está fazendo o seu melhor. Muitas vezes eles não aproveitam. Isso vai me mudar? Não. O meu desejo é que as minhas oportunidades mude Ele e não os erros dele me mude. A gente tem que ter essa força. Aí, pastor, é o seguinte, lá perto da minha casa tem uma placa grande assim, numa avenida, que diz assim: não dê esmolas. Isso não resolverá o problema da pessoa. Só que justamente debaixo daquela placa é onde ficam várias pessoas o tempo todo, dia após dia. Um casal, um outro jovem, eles estão sempre pedindo. E nós sabemos que é para usar drogas. Mas muitas pessoas voltaram a dar. E conversando com uma das pessoas, ela deu esse argumento. Falou assim: olha, eu não vou deixar o meu coração ficar endurecido. Se vou ficar pensando, dei aqui R$1, R$2, ele vai comprar drogas. Se eu ficar pensando nisso, eu vou perder a compaixão. Então eu dou. E eu fiz o meu melhor. É a forma como eu encontrei para não matar a misericórdia e a compaixão. Eu achei interessante a resposta. Eu não estou estimulando isso, mas Sim. É interessante, mas aí eu acho que pode ter o perigo de acontecer a fadiga da compaixão. Em algum momento porque se eu estou praticando só uma coisa, só dando, mas eu não... De forma mecânica? Mecânica, mas eu não procuro, por exemplo, ter expectativa quanto àquela pessoa. Eu, quem sabe, também não estou colocando o meu coração naquilo. Eu nunca desci do carro para um dia ir lá pessoalmente conversar com aquela pessoa, procurar compreender a realidade dela. Na verdade, aquela é uma forma de distanciar ainda mais a pessoa, né? Tchau. Exatamente. Então, é por isso que eu acho que essas 4, elas têm que trabalhar em conjunto. Isso. Por exemplo, aqui também entra a educação, a expectativa. Então, olha, dar esmolas pode levar a pessoa a continuar no mundo ali da marginalidade, ao consumo de drogas. Então, leve-o para comer, ou leve o alimento até ele. Nós falamos aqui dos 3, mas eu vou entrar aqui na oração. Tem um aqui que é a claro, oração, né? Por favor. A oração. Eu já ouvi muita gente assim, quando quer os extremos, né? Os extremistas da solidariedade. Chega perto do outro e só fala: vou orar por você, vou orar por você. Que orar que nada? Tem que enfiar a mão no bolso e ajudar. Cuidado com os extremos, porque a oração faz parte da solidariedade, sabe? Orar por alguém é um elemento poderoso, mas uma oração sincera, onde você ora pela pessoa, mas muito mais com a pessoa. Eu já vi tantas histórias, experiências lindas de alguém que estava ali, a pessoa chegou e começou a orar. Detalhe, de imediato, quando eu oro pela pessoa necessitada, eu oro com ela, eu estou de pronto dizendo: eu de mim mesmo não tenho nada. É o que João, né? É o que Pedro e João lá no templo disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo. Quando eu digo assim: olha, em meio a tudo que eu posso te ajudar, eu quero orar por você, porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele conhece a sua vida. Enfim, orar com a pessoa, orar pela situação é poderoso e realmente traz grandes benefícios. Legal. Um outro ponto importantíssimo dentro dessa visão de ajudar os pequeninos do Senhor, as pessoas que tanto precisam, é a questão da generosidade. Então, parece-me que quanto mais a gente avança na história deste mundo, as pessoas estão mais materialistas, mais apegadas às coisas do que às pessoas. E isso também abafa um pouco a generosidade. Como você vê o texto aqui de 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, pastor? Que é um texto forte. Sim. E nos estimula a repensar. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, fala assim: Deus ama a quem dá com alegria. Existem pessoas que dão, né? São pessoas que têm posses e têm condições de doar.
é aquela mesma luta. O ser humano é tão corrompido pelo pecado que até no momento de ser generoso a gente pode fazer por razões próprias, né? Por egoísmo. Jesus mesmo lá em Marcos, no capítulo 12, cita, né? Ele estava lá perto do gasofilácio e pessoas que tinham condições iam lá e jogavam seu dinheiro, e o barulho ali aparecia, até que uma mulher tímida se apresenta, vai chegando devagarzinho. Imagino que Cristo até a flagrou. com vergonha. Sim, ela foi discreta, mas Cristo a viu. Chama então a atenção dos seus discípulos. É notado ali o valor que ela coloca, 2 moedas de baixíssimo valor, não se compraria praticamente nada com aquilo. E Jesus fala assim, olha, de todos os que aqui doaram hoje, essa mulher foi a que mais doou. Porque todos deram daquilo que lhe estava sobrando. Mas essa mulher deu tudo o que ela tinha. Então a generosidade não é só o ato de dar, mas é ter o amor no coração na hora de fazê-lo. E fazê-lo sem reserva. Nosso maior exemplo de generosidade é Jesus. Porque ele não mandou alguém, ou Deus não mandou alguém para vir aqui morrer por nós. Ele veio morrer aqui por nós. Ele tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado e as nossas enfermidades. Ele pagou, ele se deu. Então, generoso é o que dá mais. A gente às vezes ouve alguém dizer assim, né? Vamos dar uma oferta generosa. E a impressão que dá assim é dê muito. Generoso é o que dá mais? Eu penso que não. Generoso é o que dá o melhor que tem e o melhor que pode. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente, que daí combina com a história que Jesus contou para os discípulos, né? E ela deu tudo o que tinha, ela deu mais do que todos. Apesar de ter dado menos. A Bíblia diz que a alma generosa engordará. Então, a alma engorda, já pensou? Até a alma engordar. Imagina, né? Imagina. Já que nós cremos que nós somos uma alma, né? Claro, nós não somos temos, nós somos. Somos um indivíduo. E isso quer dizer o seguinte, vai prosperar, vai viver tranquila, consciência tranquila, que nada melhor do que ter a consciência tranquila, né? Nesse campo da generosidade. Você fala assim, Senhor, eu tenho procurado ser íntegro, fiel, generoso. E às vezes a consciência pesa e a pessoa se torna assim triste, entristecida, perde a alegria. Às vezes está faltando generosidade, olhar para o outro. Parece que a gente não olha mais para o lado, né? Sim, os textos usados falam, né, de acolher o irmão, de ajudar, emprestar, mas sem ficar visando o lucro, ou mesmo sem tentar receber de volta. A gente às vezes faz favores para os outros já pensando no futuro, né? Olha, eu vou deixar um favor feito aqui, porque daqui a pouco vai que ele se torna alguém que daqui a pouco pode me retribuir. Não, faça sem esperar nada em troca. Faça por amor, entregue. Exato. Talvez John Wesley, né, que foi um grande homem de Deus do passado, talvez tenha pensado em Salmo 112, 5. E John Wesley, ele organizou empréstimos sem juros entre os irmãos, sabia? Entre a comunidade ali. Feliz é o homem que empresta com generosidade. A pessoa que empresta pensando em ajudar, não pensando em ganhar em cima da situação. Olha o mundo que nós estamos hoje, mundo capitalista, né? O outro já está na miséria. E aí ele fala assim, olha, eu vou te emprestar aqui R$1.000 tanto de a juro, 10%. Com todo... Olha, desculpe, mas eu não sei se eu estou falando para alguém aqui hoje, nós aqui agora, para alguém que vive de emprestar dinheiro a juros. Cuidado, empreste com generosidade, com amor, tendo misericórdia pela pessoa que está recebendo esse empréstimo. E muitas vezes há pessoas que perdem tudo. Já perdeu tudo. Para pagar apenas juros, etc. Claro, a gente sabe também que há pessoas que não administram bem seus bens, que são descuidados, etc., né? Gastam de qualquer forma, são irresponsáveis. É verdade. Mas aquele que vive em cima dos juros sobre os pobres, aqueles que precisam, eu tenho um pouco de temor a Deus, até em dizer o que eu deveria dizer, mas a gente deveria tomar uma atitude de parar com isso, né? Porque Deus não vai ver com bons olhos aquele que enriquece tirando o que deveria tirar ali, o que não deveria tirar daqueles que são mais pobres. As pessoas às vezes usam até situações de calamidade, né? Que situação que nós chegamos.
onde acaba ali a água, acaba tudo, chega às vezes doação, ele corre lá para pegar mais para poder vender. Exatamente. Para os outros, ao invés de recebeu de graça, como disse Jesus, doe também de graça, não. Eles querem aproveitar qualquer situação. Exatamente. Congelando esta ideia... já pegaram, né? Já pegaram aqui o congelado. Congelando essa ideia, nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Está sendo muito bom podermos estudar com os nossos amigos, os pastores Edmilson Lima e Sérgio Monteiro, a respeito desse tema importante, amar a misericórdia. Já vimos coisas boas aqui, ideias legais para a nossa vida espiritual, quais devem ser nossas prioridades, como devemos trabalhar para não termos a fadiga da compaixão. Pode acontecer, né? Num mundo mau, isso pode acontecer. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24:12, que por causa do pecado, da iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então, há uma possibilidade de fadiga mesmo pela maldade do mundo. E já vimos também a importância da generosidade. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a pacificação. É um tema importante, porque nas relações humanas, nós precisamos, em muitos momentos, entrar como pacificadores, precisamos pacificar pessoas em função de algum conflito, alguma dificuldade, algum problema. Como vocês veem este tema importante, que Jesus tocou, inclusive, nesse ponto? Pastor Edmilson. Eu vejo como um tema fundamental. Jesus, o mestre por excelência, quando ele fala assim que nós devemos ser pacificadores. Olha, ele pede para eu ser bondoso, generoso, para eu ser solidário. Aí ele fala assim, e você vai ser um pacificador. Ora, certamente que um dos elementos que vai-se embora da vida de alguém que está na miséria é a paz. Ele está arruinado, não tem teto, não tem família, não tem saúde às vezes, enfim, o que a pessoa chegou a perder. Então, nós como servos de Deus, como agentes da esperança, nós precisamos levar realmente a paz às pessoas, porque Jesus fazia isso. É bem verdade que nós não vamos conseguir resolver os problemas do mundo inteiro, nem daquela pessoa ali, eu vou amenizar. Mas quando Jesus pede que eu seja um pacificador, ou seja, que eu leve a paz, como diz na oração de São Francisco de Assis, né? Aquela linda oração. Linda. Né? Uma das poesias mais ricas. Uma das mais lindas e ricas poesias religiosas que existem. Né? E ele fala que eu leve a paz, que eu leve o perdão. Muitas pessoas, elas talvez ainda terão alguns dos seus problemas pela frente, mas se ela tem paz na sua vida, ela certamente já estará muito mais calma, uma leveza de espírito irá ocorrer. Como diz aqui, olha, a escritora americana Ellen White, inspirada por Deus, eu não sei se as pessoas conhecem os livros que essa escritora inspirada, Deus a inspirou, ela diz assim no livro O Maior Discurso de Cristo, página 28, o coração que se encontra em harmonia com Deus compartilha a paz do céu e difunde ao redor de si sua bendita influência. O espírito de paz repousará como orvalho sobre os corações desgostosos e perturbados pelos conflitos mundanos. Então, onde eu estiver, ali haverá paz e, é claro, Deus usará minhas mãos para ajudar a suprir as necessidades daquela pessoa. Exato. E Jesus, o Sermão da Montanha, ele deixa claro, né? Ele separou um trechinho especial para falar dos pacificadores, né? Filhos de Deus, né? Jesus fala bem a respeito disso. Agora, o pastor Edmilson falando, né, da gente levar paz para as pessoas, nem sempre é possível. A gente vive num mundo de guerras e a gente não vai conseguir resolver todas elas. Inclusive, as guerras, conforme se intensificam, são sinais da volta de Jesus. Ele mesmo falou sobre isso. Mas mesmo sabendo que são sinais da volta de Jesus, a gente não deve se conformar com elas. E não se conformar também com as injustiças, né? Você citou Ellen White, e teve um trecho na lição dessa semana, já ficou ali um pouco para trás, mas que vale a pena a gente
trazê-lo até no contexto de que algumas vezes, por misericórdia, por amor e para trazer paz para alguém, a gente tinha que entrar em um certo conflito. Talvez, né, muitas pessoas se omitem na hora de trazer. Quantas vezes, né, um homem batendo em uma pessoa indefesa, numa mulher, numa criança, diante de outras pessoas, e as pessoas se omitem, porque eles não querem problemas para si, querem continuar vivendo na sua paz, mas não se envolvem para trazer paz para outra pessoa, se omite. Com relação a essa omissão, tem um texto que ela escreveu, ousado e forte, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, a escritora Ellen White, inspirada por Deus, falou assim, com relação a essa luta entre a lei do homem e a lei de Deus. Em algum momento elas se confrontam. Nesta situação, fala que Deus exige que cumpramos os mandamentos de Deus. Até citou um exemplo aqui, a lição lá na parte de domingo fala assim, quando as leis dos homens se chocam com a palavra de Deus, cumpre-nos obedecer a estas, a palavra de Deus, e sejam quais forem as consequências, ela coloca. A lei da nossa terra, isso ela escreveu ali antes de 1900, a lei da nossa terra, que exige entregarmos um escravo ao seu senhor, não devemos obedecer. E cumpre-nos sofrer as consequências de transgredir esta lei. E ela dá o porquê. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus é o seu legítimo senhor. E o homem não tem o direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que seja propriedade sua. Perfeito. Olha que, às vezes, para trazer a paz para alguém, a gente também tem que sair um pouquinho do nosso conforto, da nossa paz. Para defender um oprimido, não adianta eu ficar aqui de braços cruzados. Eu vou ter que chegar perto. Às vezes eu me firo também. Às vezes, para trazer paz para alguém ou para um grupo de pessoas, você perde a sua paz também. Né? Perde um pouco da sua paz para poder ajudar aqueles que estão em aflição. Isso já nos reporta aqui, até já a lição de quinta-feira, pastor, claro, se me permite aqui, que é uma voz para os que não têm voz. Aqui, ser a voz para alguém, às vezes exige você perder a sua própria paz. Você ser perseguido, retalhado, criticado, mas você gera paz na pessoa que você está defendendo. Gente, o número de pessoas que aqui, quando diz não tem voz, são pessoas que não tem ninguém por elas. Não tem. É muito grande esse verdade. número. São bilhões de pessoas no mundo, bilhões. Pessoas que não têm voz nenhuma. Ninguém olha para elas. Estão morrendo de fome, estão morrendo doentes. É terrível. Então, é nossa obrigação, não é? É obrigação. E mais um paralelo aqui. Eu gosto desses claro. Paralelos bíblicos assim. Algumas pessoas às vezes se escoram no que diz ali em Provérbios, né? Aliás, em Eclesiastes 3:7, há tempo de estar calado e tempo de falar. Aí as pessoas às vezes preferem mais ficar no tempo de ficar calado. Opa, problema, vou ficar calado, senão vai sobrar para mim. Isso é muito comum. Mas eu gosto muito de um texto bíblico, e eu já o reservei aqui, esse texto, Provérbios 31, verso 8. Comparado a tempo de ficar calado, olha o que diz ali, Provérbios 31, 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Muito forte, não? Abre a boca. É bem verdade, existe o tempo de ficar calado, mas existe o tempo de abrir a boca, existe a oportunidade, a ocasião de você abrir a boca a favor de alguém que está desamparado, precisando de um apoio. Às vezes não é pão, às vezes é o direito, é a justiça que você precisa trabalhar a favor de alguém que precisa. Ou até em favor da verdade, não é? Sim. Eu me lembro de ter presenciado um acidente num cruzamento de uma grande cidade, em que um ônibus passou no sinal vermelho e ele chocou-se numa batida em T com um carro que tinha uma mulher, uma criança, machucaram muito. E o motorista do ônibus desceu para agredir a pessoa, dizendo que ela tinha passado no sinal vermelho, mas tinha sido ele. E no carro de trás, do carro dela, estava um advogado, que ele desceu calmamente, e ela toda machucada, sangrando ali, ainda dentro do carro, deixou um cartãozinho dele no bolso dela, falou assim: eu sou teu advogado a partir de agora e vou testemunhar a teu favor que esse homem passou
no sinal vermelho. Naquele momento, aquele homem saiu correndo, ele fugiu. Ele deixou o ônibus com os passageiros todos ali, saiu correndo, fugiu, ninguém mais viu aquele homem, com certeza foi preso depois. Mas a loucura, né, que chegou às pessoas. Mas ele teve que sair da zona de conforto, se arriscar ali para defender e trazer paz para aquela mulher que estava sendo acusada. Né? Pode imaginar o que se gera no coração dela naquela hora? Paz, né? Nossa! Naquela hora ela falou, olha, alguém a meu favor, eu não estou sozinha. Exatamente. Duas citações aqui me vêm à memória nesse momento, né? Uma do grande líder Martin Luther King, lutando ali a favor dos negros nos Estados Unidos. Em um de seus discursos ele fala assim, olha, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, nem dos violentos, nem dos desonestos, nem do sem caráter ou do sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E agora a outra citação está na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, fala assim, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que por praticares o mal. Ainda que as consequências não sejam boas, a gente precisa de se levantar. E se levantar, quebrar o nosso silêncio, para ajudar e socorrer as pessoas, é necessidade nossa. Há um mês atrás, no mês de agosto, a Igreja Adventista lançou a sua campanha chamada Quebrando o Silêncio. Exatamente. Né, em que muito o bem Ministério lembrado. da Mulher, as mulheres saem à rua, a igreja como um todo, dando força às pessoas que estão sofrendo, apanhando, dá um basta. Seja violência da mulher, de criança, de idoso, a Igreja Adventista é contra qualquer tipo de violência e essas violências devem ser denunciadas. Exatamente. Tem que ter coragem para isso. Coragem. Né? Inclusive, aqui no nosso guia de estudos, vem aqui uma citação, os adventistas creem que as ações para reduzir a pobreza e suas resultantes injustiças sejam uma parte importante da responsabilidade social cristã. Os adventistas do sétimo dia defendem a justiça para os pobres e abrem a boca a favor do mudo e contra os que privam os pobres de seus direitos. Isso que o pastor Sérgio falou aqui é super interessante. Nós realmente acreditamos que ser cristão é viver a integralidade do Evangelho e esse aspecto aqui. Há pessoas que pensam que defender o menos favorecido é dever do Estado apenas. Não. Pessoalmente, como igreja, nós oferecemos o apoio social também, pessoalmente e como igreja, sabe? E eu quero aqui dizer com toda a alegria, é maravilhoso a gente poder ver a igreja saindo nas ruas no mês de agosto, como saiu, com faixas, e vamos ali às câmaras legislativas, em encontros, sabe? Tem havido muito feminicídio, e alguns colocam, quando é que o Estado vai conseguir defender mais? O Estado defende, é claro, a gente valoriza e ora pelos nossos governantes, mas, pessoalmente, Deus espera que cada um de nós venhamos a defender aquele que precisa do nosso apoio e em relação às mulheres, que é o caso que a gente está vendo muita ocorrência. São pontos fantásticos que nós estamos estudando com os amigos em casa, que mostram que a gente tem que amar a compaixão, e amar a compaixão é em cima de tudo isso que a gente falou até agora. Né? Inclusive, perder a paz, se for preciso, pessoal, para trazer paz para alguém, para pacificar pessoas, trazer esperança, né? Que a gente vive num mundo sem esperança, gente. Nossa esperança está em Deus, como a gente estudou na semana passada, na volta de Jesus, não é? A gente não tem, o nosso mundo está perdido. Para onde é que a gente olha, a gente vê problemas, Sérgio. Você está na zona sul de São Paulo, você sabe, né? O Edmilson também, não é assim? Sim, exatamente. A gente olha para todo lugar, tem problema. Então, nós somos agentes do Senhor. Mas olhando o conjunto de coisas que a gente estuda aqui, não é verdade? Sim. O conjunto de coisas, nós podemos fazer a diferença. E aí a gente lembra daquela história, né? Do garotinho que estava na praia e muitas estrelas do mar que a onda trouxe iriam morrer. E o menininho pegava uma estrela e jogava de volta. Passou alguém e falou, garoto, você acha que vai conseguir jogar esses milhares de estrelas de volta ao mar e dar vida a elas? Ele pegou uma estrela, jogou de volta e disse assim, essa aqui eu salvei.
Para essa eu fiz a diferença. Então, nós podemos fazer a diferença. Eu posso levar paz para uma pessoa, eu posso ser a voz de justiça para uma pessoa. Claro, meça as consequências, mas tenha coragem e ousadia de ser a voz de Deus. Não é à toa que somos cristãos, pequenos cristos. Exatamente, e são essas atitudes que É verdade. As pessoas, de uma forma geral, esperam que a gente tenha, não é? Em nosso dia a dia. Acabamos, amigo. Amigo Sérgio, muito obrigado. Puxa vida, um prazer, Deus abençoe. pastor. Muito obrigado pelo convite. A nobreza do Sérgio aqui. Olha aí, Nobreza. E obrigado, que Deus abençoe a nobreza do pastor Edmilson também. Obrigado pela Deus seja presença. louvado, pastor. Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Na semana que vem eles retornam para estudarmos o último tema dessa temporada de como podemos ajudar e servir aos nossos pequeninos irmãos. Nos vemos no programa da próxima semana.